Olá, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Questões para Concursos. Hoje trouxemos o vídeo com a segunda e última parte da Lei Orgânica do Município de Araras. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sugerimos que você acompanhe a leitura. Bons estudos! Seção 2. Dos impostos do município. Artigo 125. Compete ao município instituir impostos de conformidade com o artigo 156 da Constituição Federal. Parágrafo único. O imposto previsto no inciso 2 do artigo 156 da Constituição Federal. Inciso 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 2. Compete ao município da situação do bem. Artigo 126. O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana terá como base de cálculo seu valor venal. Parágrafo único. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Da participação do município nas receitas tributárias. Artigo 127. Ao município participará das receitas tributárias da União e do Estado, de conformidade com os artigos 158 a 162 da Constituição Federal. Artigo 128. Até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, o município divulgará os montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos e a expressão numérica dos critérios de rateio. Capítulo 2. Das Finanças. Artigo 129. O município organizará sua contabilidade, registrando atos, fatos e documentos ligados à sua administração financeira, orçamentária, patrimonial e industrial, para controle da fiscalização interna do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Artigo 130. A despesa somente será ordenada ou realizada com existência de recursos orçamentários ou crédito votado pela Câmara Municipal. Artigo 131. A despesa com pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos na lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração de escritura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica em lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 132. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório da execução orçamentária, bem como apresentará trimestralmente ao Poder Legislativo a caracterização sobre o município, suas finanças, devendo constar do demonstrativo. Inciso 1. As receitas e despesas da administração direta e indireta. 2. Os valores ocorridos desde o início do exercício até o último mês do trimestre objeto da análise financeira. 3. A comparação mensal entre os valores do inciso 2 acima com seus correspondentes previstos no orçamento já atualizado por suas alterações. 4. As previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Parágrafo 1º. Até 10 dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Poder Executivo as informações necessárias. Segundo, a Câmara Municipal publicará seu relatório nos termos deste artigo. Artigo 133. As disponibilidades de caixa do município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, vinculadas ao município ressalvados os casos previstos em lei. Capítulo 3. Dos orçamentos. Artigo 134. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal,
Inciso 1. O Plano Plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, devendo seu projeto de lei ser enviado à Câmara Municipal até dia 1º de junho. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária, devendo seu projeto de lei ser enviado à Câmara Municipal até dia 30 de junho. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. Terceiro, a Lei Orçamentária Anual compreenderá. Inciso 1. O orçamento fiscal correspondente aos poderes do município, fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município. 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo poder público. Parágrafo 4º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei, devendo seu projeto de lei ser enviado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. Artigo 135. O Orçamento Municipal consignará a dotação necessária ao pagamento de: Inciso 1. Desapropriação e outras indenizações dos seus débitos constantes e na ordem de apresentação dos precatórios judiciais. 2. Débitos oriundos de sentença judiciária de créditos de natureza alimentícia. Parágrafo único. As dotações serão suplementadas sempre que se revelarem insuficientes para o atendimento das requisições judiciais. Artigo 136. Promulgada a Lei Orçamentária Anual, de imediato o Poder Executivo elaborará a programação financeira, levando em conta os recursos orçamentários e extra-orçamentários, para utilização dos respectivos créditos pelas unidades administrativas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal. Artigo 137. As empresas públicas não poderão efetuar despesas que excedam aos recursos obtidos. Artigo 138. O pagamento de despesa regularmente processada e não constante da programação financeira mensal da unidade importará na imputação da responsabilidade ao seu ordenador. Artigo 139. O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos os créditos suplementares ou especiais, serão entregues em 12º, até o dia 20 de cada mês, em contas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Executivo para seus próprios órgãos. Artigo 140. Os projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que: Inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: a linha A. Dotação para pessoal e seus encargos. B. O serviço da dívida. Inciso 3. Sejam relacionadas: a linha A. Com correção, erros ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.
Terceiro, o Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta. Quarto, aplicam-se aos projetos mencionados neste art., no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Quinto, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição total ou parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos suplementares especiais, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 140-A. O Executivo deverá realizar audiências públicas antes do envio ao Legislativo dos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e às diretrizes orçamentárias para discussão popular dos seus conteúdos. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária anual será precedido de participação popular com reuniões públicas regionalizadas para debate e apreciação da proposta do Executivo. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigente deverão estar disponíveis para consulta na página oficial do município na internet. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2012. Artigo 141 são vedados. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante de despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pela Câmara por maioria absoluta. 4. A vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212, da Constituição Federal, e a prestação da garantia às operações de crédito por antecipação de receita. 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos limitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundações e fundos. 9. Instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura do crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de comoção interna e calamidade pública. Título 5. Da Ordem Econômica. Capítulo 1. Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 142. O município dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos micros e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei. Artigo 143. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Capítulo 2. Do Desenvolvimento Urbano. Artigo 144. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará: Inciso 1. O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. 2. A participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. 3. A preservação,
proteção e recuperação do meio ambiente urbano e rural. 4. A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. 5. O exercício do direito de propriedade atendida à sua função social que se dará com a observância das normas urbanísticas, de segurança, de higiene e qualidade de vida, sem prejuízo do cumprimento de obrigações legais dos responsáveis pelos danos causados aos adquirentes de lotes ao poder público ou ao meio ambiente. 6. Revogado pela emenda de revisão à Lei Orgânica nº 1 de 2000. 7. A preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária e o estímulo a essas atividades primárias. 8. As pessoas portadoras de deficiências, o livre acesso a edifícios e logradouros públicos e particulares de frequência ao público e ao transporte coletivo. Artigo 145. O município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Parágrafo 1º. O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. Segundo, o município estabelecerá critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares. Terceiro, o plano diretor fixará critérios que assegurem a função social da propriedade imobiliária, especialmente no que concerne a: inciso 1. Acesso à propriedade e moradia para todos. 2. Regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas por população de baixa renda. 3. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 4. Prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade. 5. Adequação do direito de construir às normas urbanísticas. 6. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais e provendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Artigo 146. É facultado ao município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: inciso 1. Parcelamento ou edificação compulsória. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Artigo 147. Incumbe ao município programas de construção de moradias populares e melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Artigo 148. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos humanos de população de baixa renda. Artigo 149. Compete ao município, de acordo com diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural. Capítulo 3. Da política agrícola. Artigo 150. Caberá ao município manter, em cooperação com o Estado, as medidas previstas no artigo 184, da Constituição Estadual. Artigo 151. Compete ao município estimular a produção agropecuária no âmbito de seu território, dando prioridade à pequena propriedade rural através de planos de apoio ao pequeno produtor que lhe garanta especialmente assistência técnica e jurídica, escoamento da produção através da abertura e conservação de estradas municipais. Parágrafo 1º. O município manterá assistência técnica ao pequeno produtor em cooperação com o Estado. Segundo, o município organizará programas de abastecimento alimentar, dando prioridade aos produtos provenientes das pequenas propriedades rurais. Artigo 152. O poder público municipal para a preservação do meio ambiente manterá mecanismo de controle e fiscalização do uso de produtos agrotóxicos, dos resíduos industriais e agroindustriais lançados nos rios e córregos localizados no território do município e do uso do solo rural no interesse e no combate à erosão e na defesa de sua conservação.
Artigo 153. Para efeito de cumprimento do disposto nos artigos 151 e 152 desta Lei Orgânica, o município manterá obrigatoriamente o Conselho Municipal de Agricultura, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes do poder público, sindicatos rurais e representantes da sociedade civil. Parágrafo 1º. Para fins de implantação de sua política agrícola, o poder público municipal deverá constituir um Fundo Municipal de Agricultura gerido pelo Conselho Municipal de Agricultura. Segundo, o Conselho Municipal de Agricultura desenvolverá os seus trabalhos de forma harmônica e coordenada com o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Capítulo 4. Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento. Seção 1. Do meio ambiente. Artigo 154. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, impondo-se a todos, e em especial ao poder público municipal, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras. Artigo 155. O município, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental e de proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deste artigo será coordenado pelo Serviço de Água e Esgoto e Meio Ambiente do município de Araras, SAEMA, com o auxílio de órgãos da administração direta e será integrado por redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. Inciso 1. Um Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão colegiado, normativo e recursal, com participação dos segmentos da sociedade e cuja composição será definida em lei. 2. Órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental. Artigo 156. São atribuições e finalidades do sistema administrativo mencionado no artigo anterior. Inciso 1. Elaborar e implantar, através de lei, um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais que contemplará a necessidade do conhecimento das características e recursos dos meios físicos e biológicos, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes e princípios ecológicos para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico e social e para a instalação do plano diretor e da lei do zoneamento. 2. Definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão dos mesmos, incluindo os já existentes, permitidas somente por lei. 3. Adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado. 4. Estabelecer normas para a conservação de direito de pesquisa, de exploração ambiental e manipulação genética. 5. Realizar fiscalização em obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores da poluição ou da degradação ambiental. 6. Promover a educação ambiental e conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. 7. Promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal remanescente visando a adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover a recuperação das margens dos cursos de água, lagos e nascentes, visando a sua perenidade. 8. Estimular, conservar e contribuir para a recuperação de vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores nativas, objetivando especialmente a consecução dos índices mínimos de cobertura vegetal. 9. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações ambientalistas constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. 10. Proteger, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas, a diversidade e a integridade do patrimônio biológico e paisagístico do município. 11. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, captura,
produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. 12. Definir o uso e ocupação do solo, subsolo e águas, através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços com a participação da população e socialmente negociadas, respeitando a conservação da qualidade ambiental. 13. Controlar e fiscalizar a produção, a estocagem de substâncias, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade. 14. Requisitar a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo avaliação detalhada dos efeitos de sua alteração sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada. 15. Incentivar a integração das escolas, instituições de pesquisa e associações civis no esforço para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho, no desenvolvimento e na utilização de fontes de energia alternativas não poluentes e de tecnologias poupadoras de energia. 16. Discriminar por lei as penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento e a recuperação da área de degradação segundo critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes. Artigo 157. A execução de obras, atividades, processos produtivos, empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidos se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parágrafo 1º. A outorga do alvará de construção por órgão ou entidade municipal competente será feita com observância dos critérios gerais fixados pelo Código de Obras, além de normas e padrões ambientais estabelecidos pelo poder público. Segundo, a licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução mencionada no caput deste artigo, quando potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas. Terceiro, as empresas concessionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente às normas de proteção ambiental, sendo vedada a renovação da permissão ou concessão nos casos de infrações graves ou reincidência de infração. Artigo 158. O Poder Executivo realizará, na forma da lei, audiência pública antes da aprovação de projetos de implantação industrial e de loteamentos ou do licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. Parágrafo 1º. O processo administrativo decorrente dos projetos e atividades previstos neste artigo, inclusive os relatórios de impacto ambiental quando exigidos, permanecerão à disposição dos interessados, antes e depois da audiência pública. Segundo, independe da audiência pública a autorização de funcionamento de microempresas e de atividades econômicas de pequeno porte, na forma da lei. Artigo 159. A exploração de portos de areia depende da autorização, licença ou permissão do Poder Executivo, através de decreto, desde que o interessado apresente previamente laudo ou parecer da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB ou de outro órgão técnico do Estado que a substitua, comprovando que o projeto. Inciso 1. Não viole as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade e estética. 2. Não acarrete qualquer ataque à paisagem, à flora e à fauna. 3. Não provoque o assoreamento de rios, lagos, lagoas ou represas, nem erosão. Parágrafo único. Será responsabilizado na forma da lei o prefeito municipal se autorizar, licenciar ou permitir, ainda que por renovação ou prorrogação, a exploração de portos de areia sem a rigorosa obediência ao caput e seus incisos. Artigo 160. São consideradas áreas de preservação permanente. Inciso 1. As especificadas no Código Florestal vigente. 2. As várzeas. 3. As áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios. 4. As paisagens notáveis.
Parágrafo 1º. As áreas de proteção mencionadas no caput somente poderão ser utilizadas na forma da lei e de concordância com a coletividade, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Segundo, o município estabelecerá, mediante lei, os espaços definidos no inciso 4º a serem implantados como especialmente preservados, bem como as restrições ao seu uso e ocupação. Terceiro, os legítimos proprietários ou quem estiver fazendo uso das áreas compreendidas neste artigo ficam obrigados a promover a sua recuperação, cabendo ao poder público municipal compeli-los na forma da lei. Quarto, o poder público municipal deverá executar o levantamento e mapeamento, na escala de 1 em 10.000, das áreas de preservação permanente e áreas de proteção ambiental, conforme a legislação federal, estadual e municipal, bem como o cadastramento das indústrias e estabelecimentos que apresentem potencial poluidor e de periculosidade. Artigo 161. As áreas declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitida nenhuma atividade que degrade o meio ambiente ou que por qualquer forma possa comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação. Artigo 162. Fica proibida a pesquisa, armazenamento e transporte de material bélico atômico no município. Artigo 163. É proibida a instalação de reatores nucleares, com exceção daqueles destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja localização e especificações serão definidas em lei complementar. Artigo 164. Fica assegurada a realização de plebiscito para aprovação de relatório de impacto ambiental em atividades regulamentadas na forma da lei. Artigo 165. Os critérios, locais e condições de deposição final de resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares deverão ser definidos por análise técnica, geográfica e geológica. Artigo 166. O município deverá criar um banco de dados com informações sobre fontes e causas de poluição e degradação, bem como informações sistemáticas sobre os níveis de poluição no ar, na água e nos alimentos, às quais a coletividade deverá ter garantido o acesso gratuitamente. Artigo 167. Fica vedada a participação em concorrências públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas ou jurídicas condenadas por atos de degradação ambiental em qualquer localidade do território nacional. Artigo 168. O município adotará medidas para controle de erosão, estabelecendo normas de conservação do solo em áreas agrícolas e urbanas. Artigo 169. O município instituirá por lei sistemas integrados de gerenciamento de recursos naturais com a participação de órgãos e instituições públicas ou privadas. Artigo 170. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei, obrigatoriamente recuperando a vegetação adequada das áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 171. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas com aplicação de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores da reparação aos danos causados. Artigo 172. O município terá direito a uma compensação financeira por parte do Estado sempre que este venha a criar espaços territoriais. Artigo 173. O município poderá estabelecer consórcios com outros municípios objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. Seção 2. Dos recursos naturais. Subseção 1. Dos recursos hídricos. Artigo 174. O município, para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, adotará medidas no sentido: inciso 1. Da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento à população e da implantação, conservação e recuperação de matas ciliares. 2. Do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis naquelas sujeitas a inundações frequentes e da manutenção da capacidade de infiltração do solo. 3. Da implantação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde pública,
quando de eventos hidrológicos indesejáveis. 4. Do condicionamento, a aprovação prévia por organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos hídricos, na forma da lei, dos atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas. 5. Da instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão. 6. Do registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. 7. Da proibição de drenagem ou extinção de lagoas e lagos naturais, nas margens do rio Mogi Guaçu. Artigo 175. Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo de água. Subseção 2. Dos recursos minerais. Artigo 176. O município, nas aplicações do conhecimento geológico, poderá contar com o atendimento técnico do Estado. Seção 3. Do saneamento. Artigo 177. O município, para o desenvolvimento dos serviços de saneamento básico, poderá contar com a assistência técnica e financeira do Estado. Seção 4. Do serviço de água e esgoto do município. Artigo 178. Os serviços de água e esgoto, bem como as ações de meio ambiente serão organizados, administrados e executados pela autarquia municipal, já existente, denominada o Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do município de Araras, SAEMA, com competência em todo o território municipal, ficando proibida a privatização, concessão ou permissão privada destes serviços no âmbito do município de Araras, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. Título 6. Da Ordem Social. Capítulo 1. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposição Geral. Artigo 179. O município deverá contribuir para a Seguridade Social, atendendo ao disposto nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal, visando assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social. Seção 2. Da Saúde. Artigo 180. A saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público. Parágrafo único. O município garantirá esse direito mediante: Inciso 1. Políticas sociais, econômicas e ambientais que visem o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e a redução do risco de doenças e outros agravos. 2. Acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis. 3. Direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim como das atividades desenvolvidas. 4. Atendimento integral ao indivíduo, abrangendo a promoção, a preservação e a recuperação de sua saúde. 5. Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. 6. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Artigo 181. Preferencialmente aos seus próprios investimentos em prédios e equipamentos, o município estabelecerá contratos para a utilização da estrutura mantida por entidades filantrópicas da área da saúde, existentes em seu território, até que se esgote o potencial destas. Artigo 182. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao município dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Parágrafo 1º. As ações e os serviços de preservação da saúde abrangem ambiente natural, locais públicos e de trabalho. Segundo, as ações e serviços de saúde serão realizados preferencialmente de forma direta pelo município ou através de terceiros e pela iniciativa particular. Terceiro, a assistência à saúde é livre à iniciativa particular. Quarto, a participação do setor privado no Sistema Único de Saúde efetivar-se-á segundo suas diretrizes, mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Quinto, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participarem do Sistema Único de Saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre objeto de convênio ou de contrato.
Sexto, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições particulares com fins lucrativos. Artigo 183. O Conselho Municipal de Saúde, com sua composição, organização e competência, fixadas em lei, contará na elaboração e controle das políticas de saúde, bem como na formulação, fiscalização e acompanhamento do Sistema Único de Saúde, com a participação de representantes da comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e prestadores de serviços na área da saúde. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde ou, extraordinariamente, o Conselho Integrado Municipal de Saúde convocará a cada 2 anos uma conferência municipal, onde a representação dos vários segmentos sociais avaliará a situação do município e estabelecerá as diretrizes da política municipal de saúde. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 19 de 2002. Artigo 184. As ações e os serviços de saúde executados e desenvolvidos pelo município, por sua administração direta, indireta e fundacional constitui o Sistema Único de Saúde, nos termos da Constituição Federal, que se organizará de acordo com as seguintes diretrizes e bases. Inciso 1. Descentralização, sob a direção de um profissional de saúde. 2. Universalização da assistência de igual qualidade com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população urbana e rural. 3. Gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas sob qualquer título. 4. Integração das ações e serviços com base na regionalização e hierarquização do atendimento individual e coletivo adequado a diversas realidades epidemiológicas. Artigo 185. O Sistema Municipal de Saúde será financiado com recursos do orçamento do município, do Estado, da Seguridade Social, da União, além de outras fontes que constituirão o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, serão subordinados ao planejamento e controle do Conselho Municipal de Saúde. Segundo, as instituições privadas de saúde ficarão subordinadas ao setor público nas questões de controle de qualidade e de informação e registro de atendimento, conforme os Códigos Sanitários Nacional, Estadual e Municipal e as normas do Sistema Único de Saúde. Terceiro, a instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação do sistema. Artigo 186. São competências do município, exercidas pela Secretaria da Saúde. Inciso 1. O comando do Sistema Único de Saúde no âmbito do município, em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde. 2. A garantia aos profissionais de saúde de planos de carreira, admissão através de concurso, incentivo à dedicação exclusiva e tempo integral, capacitação e reciclagem permanentes, condições adequadas de trabalho para a execução de suas atividades em todos os níveis. 3. A assistência à saúde. 4. A elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, em termos de prioridades e estratégias municipais em consonância com o Plano Estadual e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde. 5. A elaboração e atualização da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde para o município. 6. A administração do Fundo Municipal de Saúde. 7. A proposição de projetos de leis que contribuam para viabilizar e concretizar o Sistema Único de Saúde do município. 8. A compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de acordo com a realidade municipal. Artigo 187. O gerenciamento do Sistema Municipal de Saúde deve seguir critérios e compromisso com o caráter público dos serviços e a eficácia de seu desempenho, sendo sua avaliação feita pelos órgãos colegiados deliberativos. Artigo 188. É vedada a nomeação ou designação para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de saúde, em qualquer nível, de pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde, a nível municipal ou sejam por ele credenciadas.
Artigo 189. Fica proibida a comercialização do produto conhecido como cola de sapateiro a menores, com a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e assinatura do comprador. Seção 3. Da promoção social. Artigo 190. As ações do município, por meio de programas e de projetos na área da promoção social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Participação da comunidade. 2. Descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, considerados o município e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e a realização dos programas. 3. Integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas municipal e estadual. Artigo 191. Compete ao município, na área da assistência social. Inciso 1. Formular políticas municipais de assistência social, em articulação com a política estadual e federal. 2. Legislar e normatizar sobre matéria de natureza financeira, política e programática na área assistencial, respeitadas as diretrizes e princípios federais e estaduais. 3. Planejar, coordenar, executar, controlar, fiscalizar e avaliar a prestação de serviços assistenciais a nível municipal e articulação com as demais esferas de governo. 4. Registrar e autorizar a instalação e funcionamento de entidades assistenciais não governamentais. Artigo 192. A coordenação da assistência social no município será exercida pela Secretaria Municipal competente, nos termos da lei. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. Artigo 193. Para efeitos de subvenção municipal, as entidades de assistência social atenderão aos seguintes requisitos. Inciso 1. Integração dos serviços à política municipal de assistência social. 2. Garantia da qualidade dos serviços. 3. Subordinação dos serviços à fiscalização e supervisão da Secretaria Municipal competente, concessora da subvenção, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26 de 2009. 4. Prestação de contas para fins de renovação de subvenção, nos termos da lei. 5. Existência na estrutura organizacional da entidade de um conselho deliberativo com representação dos usuários. Artigo 194. A lei assegurará isenção tributária em favor das pessoas jurídicas de natureza assistencial, instaladas no município, que tenham como objetivo o amparo ao menor carente, ao deficiente e ao idoso, sem fins lucrativos e que sejam declaradas de utilidade pública municipal. Capítulo 2. Da educação, dos esportes e lazer. Seção 1. Da educação. Artigo 195. A educação, enquanto direito de todos, é um dever do poder público e da sociedade que deve ser baseado nos princípios da democracia, da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em instrumento de desenvolvimento da capacidade de elaboração e de reflexão crítica da realidade. Artigo 196. O poder público municipal assegurará, na promoção da educação pré-escolar e de ensino de primeiro grau, a observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, com especial atenção aos moradores na zona rural. 2. Garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, na rede escolar oficial, inclusive para aos que a ela não tiverem acesso na idade própria. 3. Garantia de padrão de qualidade. 4. Gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade. 5. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 6. Garantia de prioridade de aplicação no ensino público municipal, dos recursos orçamentários do município, na forma estabelecida pela Constituição Federal. 7. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, na rede escolar municipal. 8. Atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 9. Garantia de estatuto do magistério para os docentes e especialistas de educação do sistema de ensino municipal, visando a valorização dos profissionais,
com plano de carreira, piso salarial profissional e ingresso no magistério exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 10. Participação ampla de entidades que congreguem pais de alunos, professores e outros funcionários com o objetivo de colaborar para o funcionamento eficiente de cada estabelecimento de ensino. 11. Racionalização, integração e complementariedade com a ação do Estado, bem como com programas educacionais financiados pela União, em qualquer nível, evitando-se a duplicidade e sobreposição de ações com fins idênticos ou equivalentes. Artigo 197. Ao município responsabilizar-se-á prioritariamente, pelo atendimento em creches e pré-escolas, às crianças de 0 a 6 anos de idade, e pelo ensino fundamental inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, só podendo atuar nos níveis mais elevados de educação quando a demanda nestes níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Parágrafo 1º. O não oferecimento pelo poder público municipal do ensino obrigatório e gratuito, referido no caput deste artigo, e na ordem de prioridades estabelecidas em número de vagas suficientes e qualidade adequada, importará responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Segundo, os estabelecimentos de ensino pré-escolar cumprirão a função social de educação e assistência às crianças de 0 a 6 anos, em complementação à ação da família. Artigo 198. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência cabe suplementarmente ao município e de preferência na rede regular de ensino. Parágrafo único. O atendimento às pessoas deficientes poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, sob a prévia autorização legislativa e sob a supervisão do poder público. Artigo 199. A lei criará o Conselho Municipal de Educação e assegurará, na sua composição, a participação efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional. Artigo 200. O Poder Executivo encaminhará para apreciação legislativa a proposta do Plano Municipal de Educação, elaborado pelo Conselho Municipal de Educação. Parágrafo 1º. O Plano Municipal de Educação conterá estudos sobre as características sociais, econômicas, culturais e educacionais, bem como as eventuais soluções a curto, médio e longo prazos. Segundo, uma vez aprovado, o Plano Municipal de Educação poderá ser modificado por lei de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, sendo obrigatório o parecer do Conselho Municipal de Educação. Terceiro, caberá ao Conselho Municipal de Educação e à Câmara Municipal, no âmbito de suas competências, exercer a fiscalização sobre o cumprimento do Plano Municipal de Educação. Artigo 201. O município aplicará anualmente 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. Não se inclui no percentual previsto neste artigo as verbas do orçamento municipal destinadas a atividades culturais, esportivas e recreativas promovidas pela municipalidade. Segundo, serão obrigatoriamente descontados 25% de toda isenção fiscal concedida, a qualquer título pelo município, que os destinará à manutenção de sua rede escolar. Terceiro, fica assegurada a participação de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional do município, quando da elaboração do orçamento de educação. Quarto, parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público. Quinto, é vedado ao município a utilização dos recursos previstos no caput deste artigo em programas de alimentação e assistência à saúde, conforme o disposto no parágrafo 4º, do artigo 212, da Constituição Federal. Artigo 202. O município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, neste período, discriminadas por nível de ensino e sua respectiva utilização. Artigo 203. Caberá ao município realizar o recenseamento promovendo, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo sua chamada para matrícula quando os estabelecimentos de ensino estiverem sob sua administração ou fornecendo dados para que o Estado o faça. Artigo 204. É vedada a cessão de uso, a título gratuito, de próprios públicos municipais para o funcionamento de estabelecimento de ensino privado de qualquer natureza, exceto as entidades sem fins lucrativos.
Artigo 205. Ao município garantirá, conforme dispuser a lei, bolsas de estudo e auxílio transporte a estudantes carentes em nível de segundo grau, pré-vestibular e superior. Artigo 206. Os convênios ou acordos firmados pelo município, na área da educação, só poderão ocorrer com instituições desprovidas de finalidade lucrativa. Seção 2. Do ensino superior. Artigo 207 suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Artigo 208 suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Artigo 209 suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Artigo 210 suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Inciso 1, suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. 2. Suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Parágrafo único, suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1991. Artigo 211. A lei definirá qual parte dos recursos orçamentários transferidos pelo município à Fundação Hermínio Ometo, obrigatoriamente, será aplicada no custeio anual de bolsas de estudo aos alunos devidamente matriculados em suas faculdades. Parágrafo único. As bolsas de estudo de que trata este artigo serão reservadas exclusivamente aos mais carentes, residentes e domiciliados há mais de 5 anos em Araras. Seção 3. Da Cultura. Artigo 212. O município incentivará a livre manifestação cultural através de: Inciso 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. 2. Oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das ciências, artes e letras. 3. Cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de interesse histórico, artístico e arquitetônico. 4. Incentivo à promoção e divulgação da história, dos valores humanos e das tradições locais. 5. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com outros municípios, estados e países. 6. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. 7. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura, inclusive através da concessão de bolsas de estudos, na forma da lei. Parágrafo único. É facultado ao município. Inciso 1. Firmar convênios de intercâmbio de cooperação financeira com entidades públicas ou privadas para a prestação de orientação e assistência na criação e manutenção de bibliotecas públicas. 2. Promover, mediante incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas, na forma da lei, atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica. 3. Produção de livros, discos, vídeos, revistas que visem a divulgação de autores que enaltecem o patrimônio cultural da cidade, ouvido o Conselho Municipal de Cultura. Artigo 213. Cabe à administração pública gestão de documentação oficial e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem, na forma da lei. Seção 4. Dos esportes e lazer. Artigo 214. O município apoiará e incentivará as práticas esportivas, como direito de todos. Artigo 215. O município proporcionará meios de lazer sadio e construtivo à comunidade. Artigo 216. Os serviços municipais de esporte e recreação articular-se-ão entre si e com as atividades culturais, visando a implementação e desenvolvimento do turismo. Artigo 217. O município desenvolverá projetos de captação de recursos das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, para aplicação no esporte amador. Capítulo 3. Da comunicação social. Artigo 218. A ação do município, no campo da comunicação, fundar-se-á sobre os seguintes princípios. Inciso 1. Democratização do acesso às informações. 2. Pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. 3.
Visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas. Capítulo 4. Da defesa do consumidor. Artigo 219. O município promoverá a defesa do consumidor mediante a adoção de medidas de orientação e fiscalização, definidas em lei. Artigo 220. A lei criará a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, visando assegurar os seus direitos e interesses. Parágrafo único. A lei de criação da comissão determinará sua organização, funcionamento e competência. Artigo 221. O município fica obrigado a instalar balança pública nos locais de feiras livres e varejões. Capítulo 5. Da proteção especial. Artigo 222. O município dará, conforme dispuser a lei, prioridade para a assistência pré-natal, à infância e ao adolescente, assegurando condições de prevenção de deficiências e integração social de seus portadores, por meio de: Inciso 1. Criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiências, oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino. 2. Criação de centros especializados para tratamento e ou reabilitação de deficientes dependentes. Parágrafo único. O atendimento às pessoas deficientes, de que trata este artigo, poderá ser conveniado com instituições sem fins lucrativos, sob a prévia autorização legislativa e sob supervisão do Poder Público Municipal. Artigo 223. O município assegurará assistência à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, através de programas comunitários que lhes garantam o bem-estar e a dignidade. Artigo 224. É assegurado aos portadores de deficiência e aos idosos o benefício previsto no artigo 144, inciso 8, desta Lei Orgânica. Artigo 225. O município obriga-se a constituir e a manter conselho específico para tratar das questões relativas à mulher, cuja composição, organização e competência será fixado em lei, garantida a participação de mulheres representantes da comunidade com atuação comprovada na defesa de seus direitos. Parágrafo único. Será assegurado à mulher a assistência pré-natal, parto e pós-parto, além do direito de interromper a gravidez, nos termos da lei penal. Artigo 226. O município assegurará, pelo só efeito desta lei orgânica, assistência jurídica, psicológica e material à família que vier a adotar ou tenha adotado criança ou adolescente abandonados ou órfãos. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 5 de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 3.654/1991. Parágrafo 1º. A adoção de que trata este artigo deve obedecer à legislação federal pertinente. Segundo obtida a guarda do menor, a família terá direito à isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ou do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISQN, a escolher, pelo prazo de 15 anos. Terceiro, para a família cuja renda mensal for igual ou inferior a 2 salários mínimos, a Prefeitura repassará um subsídio equivalente a 1/4 do salário mínimo, em dinheiro ou em produtos alimentícios, até que o menor acolhido complete 16 anos de idade. Quarto, a Secretaria Municipal de Educação dará ao menor estudante, adotado nos termos deste artigo, todo o material didático necessário, até que conclua o 2º grau. Capítulo 6. Do transporte coletivo municipal. Artigo 227. Os serviços de transporte coletivo urbano e rural serão organizados, administrados e executados pela autarquia municipal, já existente, denominada o Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras, SUNTCA, com ação em todo o seu território, assegurada a fixação de tarifa social para custeio das despesas operacionais dos serviços, ficando proibida a privatização, concessão ou permissão privada destes serviços no âmbito do município de Araras. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 20 de 2004. Capítulo 7. Da habitação. Artigo 228. O município instituirá programas visando a implantação de núcleos habitacionais e lotes urbanizados, em consonância com a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano. Título 8. Das Disposições Gerais. Artigo 229. O município comemorará anualmente, nos dias: Inciso 1, dia 24 de março,
o Dia do Município, 1871. Inciso 2, dia 8 de abril, a libertação dos escravos, de 1888. Inciso 3, dia 2 de junho, o Dia da Comunidade Italiana, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 14 de 1998. Inciso 4, dia 7 de junho, a primeira da Festa das Árvores da América Latina, 1902, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 14 de 1998. Inciso 5, dia 15 de agosto, o Dia da Padroeira do Município, redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 14 de 1998. Inciso 1, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 24 de 2005. Artigo 230. Poderão ser criados, na forma da lei, conselhos populares que terão a finalidade de auxiliar os poderes do município, com funções de planejamento e de controle, atendendo aos princípios constitucionais da participação popular. Artigo 231. É vedada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais com nomes de pessoas vivas. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. A vedação de que trata o artigo 175, desta Lei Orgânica, terá sua vigência em relação ao município a partir da conclusão das obras e serviços de captação e tratamento de esgotos, que não poderá ultrapassar o prazo máximo de 3 anos, contados da promulgação deste texto legal. Parágrafo único. Até que as obras e os serviços referidos neste artigo sejam totalmente concluídos, o município, obrigatoriamente, consignará os recursos financeiros necessários nos orçamentos anuais. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal regularizará em 90 dias todas as situações de lotes urbanos existentes, com edificação ou não, de um ou mais proprietários, à data da vigência desta lei orgânica, que não estejam previstas nas disposições da Lei Federal nº 6.76670, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, bem como da lei municipal pertinente. Artigo 3º. O Executivo Municipal, no prazo de 4 anos, a contar da entrada em vigor desta lei orgânica, regularizará todos os loteamentos já existentes, com aberturas de ruas, colocação de guias, água, esgoto e energia elétrica, sem prejuízo da área verde e equipamento comunitário. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 10 de 1993. Parágrafo 1º. Realizadas as obras de infraestrutura, considerar-se-ão regularizados os loteamentos para todos os fins legais. Parágrafo único. Transformado em paráfrago 1º pela Emenda à Lei Orgânica nº 13 de 1994. Segundo, em relação ao Jardim Celina, o prazo de que trata o caput deste artigo expirará no dia 30 de junho de 1994, relativamente à abertura de ruas, implantação de obras de drenagem, rede de abastecimento de água e rede coletora de esgotos sanitários. Terceiro, implantada a infraestrutura básica especificada no parágrafo precedente, a Prefeitura Municipal, obedecida à legislação aplicável, autorizará as edificações requeridas pelos interessados e expedirá os competentes alvarás de licença. Quarto, a rede de energia elétrica será implantada através de providência improrrogável da Prefeitura Municipal, na medida em que as edificações forem recebendo o habite-se, e as gulas, conforme a densidade populacional exigir, também serão providenciadas pela Prefeitura Municipal. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 13 de 1994. Artigo 4º. As áreas verdes ou institucionais de loteamentos anteriores que, por suas características e dimensões, não vierem a se prestar ao fim originariamente previsto, poderão ser objeto de alteração na sua destinação, desde que precedida de audiência pública e aprovação decorra da decisão de 2/3 da Câmara Municipal. Parágrafo único. Nesta hipótese, o projeto de lei será instruído por estudos técnicos e relatórios sobre o resultado da audiência pública. Artigo 5º. A lei estabelecerá normas para: inciso 1. Organização contábil auxiliar para cada Secretaria Municipal. 2. Elaboração e consolidação do Código Tributário Municipal. 3. Recadastramento dos contribuintes do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. 4. Redução do Imposto Predial e Territorial Urbano sobre Imóvel de Interesse do Patrimônio Histórico.
5. Implantação de modelo e normas para elaboração de declaração de movimento econômico, a vigorar no exercício de 1991, ano base 1990, de forma a evidenciar o valor adicionado. 6. Determinação das despesas com ensino, nos termos da Constituição Federal. Artigo 6º. Dentro de 180 dias após a promulgação desta lei orgânica, o Executivo enviará à Câmara Municipal o projeto do Estatuto dos Servidores Municipais, compatibilizado com a Constituição Federal e este texto legal. Artigo 7º. Dentro de 270 dias após a promulgação deste diploma legal, o Executivo enviará à Câmara Municipal o projeto do Estatuto do Magistério Municipal, compatibilizado com a Constituição Federal e esta lei orgânica. Artigo 8º. A Câmara Municipal apreciará os projetos de estatutos previstos nos artigos 6º e 7º deste ato no prazo máximo de 90 dias. Artigo 9º. O Executivo Municipal, no prazo de 24 meses, deverá concluir as obras do prédio do Ginásio de Esportes Nelson Ruegger. Artigo 10. Imediatamente após as revisões previstas no artigo 3º do ato das disposições transitórias das Constituições Federal e Estadual, ocorrerá a revisão desta lei orgânica, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Araras, 24 de março de 1990. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não se esqueça que no canal temos questões exclusivas de leis municipais de Araras. Até a posse!